Seja bem-vindo mais uma vez ao Developer Deck 101. Meu nome é Bruno Killian e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer com que o modelo de inteligência artificial resolva qual ferramenta ele vai utilizar baseado nas informações que ele recebe. E o mais importante, aqui você vai aprender em como criar suas próprias ferramentas para que elas executem o trabalho que você quer que elas façam. Isso vai te dar a oportunidade de você fazer o que você quiser e utilizar o modelo de LLM como o ChatGPT, o Anthropic, o Gemini, etc., a pensar por você em qual ferramenta que ele deve executar. Isso dá uma flexibilidade no seu código, dá uma flexibilidade no workflow que você quer fazer com o modelo de inteligência artificial, dando poderes que de repente ele não tem como fazer. E aí você pode implementar da maneira que você quiser, baseando no conhecimento que você conhece, que você adquire aqui no canal. Se esse é um tipo de conteúdo que você gosta, que você quer aprender, já sabe, deixa seu like aqui, faz um comentário e se inscreve no canal. Mas vamos lá direto para o código. Pessoal, olha só, o que eu fiz aqui? Eu tenho aqui o nosso package.json. E aqui no package.json eu criei aqui um script myToolbot, que ele executa o meu toolbot TS que está vazio, tá? E aí o que vai acontecer? O que a gente vai fazer? Eu vou utilizar LangGraph, LangChain, e a gente vai primeiro definir nossas ferramentas. E aqui eu vou fazer uma estrutura super simples para você poder fazer o que você quiser, baseando-se nesse template aqui. Então, pensa no seguinte, digamos que o que a gente quer fazer aqui é ter uma ferramenta que possa, de repente, chutar qual é a idade da pessoa que está perguntando para o modelo, tá? Por que isso é importante? Porque ele te dá a base para você criar qualquer tipo de ferramenta. Então, a pessoa vai falar assim, ó, eu tenho entre 25 e 50 anos. Qual a idade que você acha que eu tenho? Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar algumas ferramentas bem importantes aqui, que você já deve ter conhecido ou já utiliza, e a gente já viu aqui no canal. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa que eu quero fazer aqui é criar um esquema. Um esquema, ele vai basicamente dizer para o modelo quais que são os dados que eu preciso, tá? Então, olha só, pensa no seguinte, se eu estou dizendo que eu vou dar uma idade mínima e uma idade máxima para ele pensar, eu preciso definir as minhas variáveis de idade mínima e máxima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um const aqui e vou dizer assim, guess age schema. Super simples. E aqui eu vou utilizar o Zod, pessoal. Então, aqui, ó, a gente vai pegar os... Vamos fazer assim, vamos importar, né? Import z from Zod. E aqui, bacaninha, nada demais. E a gente vai utilizar zObject. E aqui a gente vai criar basicamente os nossos parâmetros, os nossos atributos que vão servir como input da nossa ferramenta. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ter uma idade mínima, né? z.number. E aqui, pessoal, não preciso colocar muita coisa, mas o ideal é que você deixe isso da maneira mais fácil para ser acessada pelo modelo de inteligência artificial. Um LLM, na verdade, né? E aí eu vou dizer que describe. Eu vou dizer que o quê? Que essa variável aqui é the minimum age. Beleza? Nada demais. Vou colocar uma vírgula aqui e vou duplicar essa linha e vou dar também um max aqui. E vamos colocar aqui maximum age. Olha só, basicamente eu estou dizendo quais que são as variáveis, as informações que eu preciso capturar do input que eu vou dar para o LLM para ele preencher isso para a gente. Aí a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que basicamente criar uma tool, beleza? O que é uma tool, pessoal? Uma tool é uma definição, uma estrutura de ferramenta e no LangChain, no LangGraph, a gente tem algo que nos ajuda a fazer isso. Mas, para facilitar a sua vida, pense no seguinte,
Uma tool, uma ferramenta, ela nada mais é do que uma função. Nesse caso, a gente está utilizando TypeScript, JavaScript, que ela vai ter inputs e um output, que no nosso caso aqui vai ser um texto, tá? Olha só como que a gente vai fazer aqui. A gente vai criar de novo uma const e a gente vai dar um nome, guessAgeTool. E essa guessAgeTool, ela vai ser uma tool do LangChain. E a gente vai abrir aqui para a gente. Ela recebe uma runnable func. Uma runnable func nada mais é do que uma função que você pode invocar, que ela vai ter um método de invocar. Aqui dentro, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma função assíncrona e ela vai ter um input e ela vai devolver para a gente uma promise que vai ser do tipo string, tá? No nosso caso específico. E a gente vai ter aqui, pessoal, nada mais do que um return e ela vai ter um texto aqui para a gente e essa é a nossa estrutura. Ele está reclamando do tool aqui porque a gente precisa passar 2 argumentos para o tool. Por quê? Porque lembra que o modelo de LLM, ele vai receber uma informação, tá? E ele vai tentar decifrar essa informação. E como eu vou estar passando, basicamente, uma descrição do que é a minha ferramenta para ele poder pegar o input e falar assim, puxa, quais ferramentas que eu tenho disponível? Ele vai olhar nessas estruturas e vai falar, nossa, essa ferramenta faz isso, essa outra ferramenta faz isso. Então, eu preciso chamar essa ou eu preciso chamar essa e essa. Como que ele vai entender isso? Você vai fazer o seguinte, você vai dar um name para sua ferramenta e aí você vai definir ela como guessAge. E você vai dar uma descrição para ela também, que é o quê? Dizer o que ela faz. Guess, por exemplo, the age of someone questioning. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar para esse tipo, para o nome da função, e aqui eu vou dizer o que ela faz. Eu vou dar uma descrição para ela, para que se eu falar assim, modelo, eu tenho entre 20 e 50 anos. Qual que você acha que é a minha idade? Ele vai olhar assim, nossa, quais são as ferramentas que podem trazer esse resultado ou podem descobrir isso para mim? E ele vai olhar isso na descrição para ver como ela faz e vai retornar um nome para a gente poder chamar essa função. E, obviamente, ele vai precisar pegar aquele input e precisar criar ou extrair da primeira chamada as informações que são o quê? Qual que é a idade mínima e qual que é a idade máxima que eu tenho que descobrir. Então, eu tenho que dar um chute entre uma idade mínima e uma máxima. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai dizer que o esquema é basicamente o guess esquema aqui. E essas informações elas servem como um metadado para o modelo para ele poder escolher essa função aqui, guessAge, tá? Agora vamos fazer o seguinte, às vezes eu posso não só querer chamar essa função, eu posso ter mais de uma. Vamos definir outra aqui até para a gente marcar aqui como que a gente faz toda essa brincadeira aqui, a gente tem que repetir isso para a gente gravar como faz, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que eu quero também, de repente, perguntar para o modelo, né? Qual que é a soma de 2 números? Const, e aqui eu posso colocar other, esquema, z.object, beleza? E aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, aqui, né? z.number, b, z.number, beleza? Olha só, eu vou fazer um pouquinho diferente só para vocês entenderem. Quanto mais simples a função, menos descrição você precisa, tá? Mas pode ser que você precise descrever, por quê? Porque eu tenho variáveis mais complexas e a informação na pergunta, talvez o modelo ele tenha que pensar mais para capturar isso. Para ele pensar mais,
eu dou a descrição. Mas eu quero mostrar para vocês que às vezes você não precisa da descrição e ele consegue entender isso também. E aí eu vou fazer o seguinte, const, por exemplo, e vamos criar uma other tool aqui, e a gente vai fazer o tool de novo. A gente vai colocar uma sync, que vai ter o input, né, que nem a gente fez, promise. Vamos colocar aqui uma string também, e aqui a gente vai também refazer um return de alguma coisa. Saca só, a mesma coisa que ele vai pedir aqui, ele vai precisar do quê? Ele vai precisar de novo do name, né? E aqui eu vou colocar other tool, por exemplo. E aqui, ou vamos colocar, por exemplo, ó, não preciso colocar tool, né? Porque ele, cara, ele já sabe que é uma ferramenta, então eu vou colocar um other. A description aqui, vamos colocar essa description que é adds two numbers, tá? Together, beleza? Lembra de ser bem específico aqui e o esquema que você vai utilizar, other schema, aqui para dizer qual que é o input e qual que é o output disso aqui, tá? Olha só, pessoal, a gente fez duas tools aqui. Uma guessAge schema, né, que a gente define, né, e aí o input ele vai ter algumas informações. Beleza, olha só, a estrutura, pessoal, basicamente é a mesma. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos fazer o guess pra gente, tá? Ou melhor, vou até fazer o seguinte, vamos no mais simples primeiro. Const, vamos lá, const sum, beleza? E aqui no const sum, eu vou pegar input.a, olha só, ponto A mais input.b. Pessoal, olha que bacana. Como a gente definiu o esquema aqui, eu tenho as variáveis aqui já tipificadas para a gente, tá? E aí a gente pode colocar the sum of, vamos lá, input.a, e aqui em input, vamos lá, pessoal, ponto B, is sum. Então, ele vai retornar isso para a gente. Então, aí, olha só, facilitou bastante a nossa vida aqui. Por quê? Porque a gente definiu o esquema e aí a nossa função da ferramenta, ela também entende a tipificação. Vamos lá aqui também fazer para a gente o nosso guess aqui. Vamos colocar const guess. E aqui a gente vai fazer o seguinte, math.floor. E aqui dentro do for math.random, vamos chamar a função de random. Aí eu vou multiplicar ela, pessoal, pelo input.max menos input.min, beleza? Só que aqui é min mais 1, né? Tá? Mais 1. E aí, mais input.min. E aí a gente tem aqui, pessoal, tem aqui, cadê? Vou pegar isso aqui, mais um aqui. E aí aqui a gente tem basicamente o que a gente precisa para pegar e fazer uma descoberta, uma tentativa de descobrir aqui pra gente qual que é a idade. E aí você pode colocar your age, might be, vamos colocar guess, based on, e vamos colocar aqui input.min and vamos lá, input.max. Olha só, a gente tem duas ferramentas prontas aqui. E essas ferramentas, elas basicamente aqui são uma estrutura que você pode usar para qualquer coisa. Se você quiser chamar uma API aqui, se você quiser chamar um banco de dados aqui, se você quiser de repente chamar um outro modelo de inteligência artificial aqui, você pode fazer baseado nas informações de entrada. Vamos diminuir aqui. Vamos diminuir aqui, vamos diminuir aqui, vamos diminuir aqui, e a gente tem as nossas ferramentas que são nada mais do que funções com metadados que dizem o que essas funções fazem.
Pessoal, nada demais, simples, simples, simples. Aí o que a gente tem que fazer, pessoal? Uma das coisas que a gente tem que fazer é, quando a gente chamar o modelo, a gente precisa passar todas as nossas ferramentas para ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um const e vou colocar tools aqui e vou colocar um array no qual a gente tem o guess, age tool, e a gente tem o other tool aqui. Então, eu tenho duas ferramentas. Eu posso ter uma, posso ter 3, 5, 10, infinitas aqui dentro. E aí a gente precisa, quando a gente está trabalhando com LangGraph, definir nós, né? Então, a gente tem o início do processo, a gente tem normalmente uma chamada de modelo, que é um outro nó, e a gente também tem um nó de tools que vai se conversar com o modelo aqui para que o modelo possa dizer vá para esse caminho ou vá para outro. Como que a gente vai fazer isso? A gente também tem uma ferramenta aqui no LangGraph, ToolNode, New ToolNode, e aqui no New ToolNode eu vou passar o quê? Todas as minhas tools. E a gente já tem todas as minhas ferramentas prontas aqui. Bom, como é que a gente diz para o modelo que a gente está utilizando quais são as ferramentas disponíveis para ele tomar uma decisão de qual utilizar ou de quais utilizar? A gente vem aqui e faz o seguinte, const model, e a gente vai pegar hoje o ChatGPT, Chat OpenAI, e aqui o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o model e vai ser o model GPT, vamos colocar o for all mini, e eu vou colocar a temperatura, pessoal, para 0. Se você não manja da temperatura e tal, no vídeo anterior, se eu não me engano, eu comentei um pouco da temperatura, mas é para manter o modelo mais estrito. Se eu colocar, a temperatura ela vai de 0 a 1. Se você colocar 1, o modelo vai ser super criativo na resposta, tá? Se você colocar 0, ele vai ser bem restrito. Vai trabalhar com as informações ali só do que ele tem. E aqui dentro, ó, API Key também, e aqui eu vou colocar process.env.openai API Key, beleza? Bom, e a gente tem um modelo aqui. Como que a gente conecta as ferramentas no modelo? Bind Tools. E aqui a gente coloca quais são as nossas tools, beleza? Olha só, a gente definiu as tools aqui, a gente criou um nó que pode se utilizar de uma das tools aqui, né? E aí, aqui a gente dá um bind para dizer que essas tools estão disponíveis para o modelo. Super simples. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Normalmente, o grafo que a gente tem no LangChain, a gente passa um estado para ele, que são nada mais do que atributos que a gente pode ir preenchendo durante o trabalho desse grafo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Por mais que a gente tenha uma annotation de mensagens, que é só mensagens que a gente vai trabalhar hoje, para vocês poderem brincar depois, eu vou colocar state annotation e a gente vai utilizar annotation.root, tá, pessoal? E aqui dentro a gente vai colocar 3 pontinhos, .message annotation.spec, beleza? Por quê? Aí eu tenho todas as mensagens. Se eu olhar aqui, ó, nada mais, esse state que eu estou criando aqui, ele tem messages. AI message, tools message, human message, etc. Por que eu estou fazendo isso aqui para vocês? Se vocês quiserem brincar e criar suas próprias tools e quiserem preencher dados durante a informação aqui, eu poderia dizer assim, vamos pegar aqui e dizer assim, valid, e aí eu poderia colocar annotation, e como a gente poderia colocar aqui, boolean, e a gente teria mais aqui, ó, um tipo de dados válido aqui, tá? Poderia colocar name, por exemplo, aqui, annotation, e aqui eu poderia colocar uma string. Também você tem mais uma informação aqui no state que poderia estar aqui. Então, você pode adicionar mais coisas aqui. No nosso caso,
vou deixar só isso e a gente tem o estado aqui para nós. Se não, eu poderia usar direto o Message Annotation, tá? Direto quando a gente starta o nosso grafo, mas eu quis fazer assim só para vocês terem a opção aqui de poder melhorar esse código também e você poder treinar com esse código. Aí o que acontece? Durante as invocações do grafo, eu quero guardar checkpoints de memória. Por quê? Porque ele poderia, não é exatamente o nosso caso, mas ele poderia, durante a execução, chamar várias coisas e a gente está guardando basicamente checkpoints, memórias do que está acontecendo. Então, vou colocar aqui, ó, memory, new, memory saver, só para a gente ter aqui. E aí, eu vou criar também uma config, pessoal, que vai ter o quê, pessoal? Vai ter o nome, digamos assim, o nome de onde eu guardo as informações aqui durante a execução. E a gente usa o thread ID aqui para fazer isso. Opa! E aqui dentro eu dou um nome para ele. Eu poderia colocar, sei lá, bot conversation. Cada uma das suas conversas, pessoal. Cada uma das suas conversas, porque ele está reclamando aqui. Ah, desculpa, é porque não é vírgula. Bom. Cada uma das suas conversas teriam nomes diferentes, tá? Então, conversa 1, conversa 2, conversa 3, etc. Mas vou utilizar aqui só o basicão, eu já mostrei em outros vídeos aí. É só você dar uma olhada nos vídeos que eu postei aqui e tem também alguns vídeos dentro da assinatura IA Top 1%. Se você não é assinante, assina por um mês. Eu garanto que você vai aprender bastante coisa. Em um mês você consegue ver todos os vídeos. Depois que ver, você não precisa nem renovar a assinatura. Você já aprendeu bastante sobre LangChain, tá? Vamos lá. Vou criar a conversação aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Cada nó da execução do LangGraph, eu posso fazer uma função para ele. E tem uma primeira função que é normalmente a nossa função do modelo, const, e eu gosto de chamar ela de callModel. E aqui dentro do callModel eu vou colocar uma síncrona, né? E aí eu vou colocar o state type of, e aí eu coloco o state annotation que a gente deu o nome, ponto state, ele vai fazer a tipificação aqui. Lembra que a gente tem sempre um retorno, tá? Quando a gente chama um modelo, normalmente o modelo ele vai retornar mensagens para a gente. Então, eu vou fazer um return messages, e aí eu vou colocar aqui que ele vai retornar para a gente o response. Só que eu não sei o que é esse response aqui, pessoal. Const response, e aí a gente vai colocar await model.invoke, e aí a gente vai ter aqui state.messages. Beleza? O que vai acontecer aqui? Quando entrar o pedido, ele vai pegar as mensagens, vai enviar para o modelo e vai ter uma resposta. No nosso caso aqui, a resposta esperada vai ser o quê? Um tool call, ou uma chamada ferramenta, ou várias chamadas de ferramenta, tá? Mas poderia ser mensagens também de conversação, etc. Mas é só para te dar um exemplo para vocês, tá? E aqui, pessoal, olha só o que a gente vai fazer. Uma coisa que é importante aqui é que se o nosso modelo aqui ele tem mais do que messages, você não precisa responder tudo. No caso, aqui só o que eu estou atualizando. Então, quando eu mostrei aqui que eu posso colocar valid, ponto, ou name, etc., eu poderia também colocar name, por exemplo, Bruno, aqui. E aí, ele atualizaria as duas propriedades, mas no nosso caso aqui não precisa, tá? Aí, o que eu vou fazer? Quando o nosso modelo responder, eu preciso ver se ele vai responder para mim já com o resultado, ou se eu preciso dar uma olhada em quais as ferramentas que eu vou chamar. Então, eu preciso meio que fazer um roteamento do que deve ser feito. Por quê? Porque ele chamou o modelo. Eu posso terminar o processo e dar uma resposta, ou fazer qualquer outra coisa, ou eu posso pegar e posso dizer que eu preciso chamar determinadas ferramentas. Então, eu vou fazer isso aqui, const, e vou chamar de router
edge. E aqui, pessoal, a gente vai colocar, obviamente, state, type of annotation, state annotation, né? State annotation.state. E aqui, pessoal, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai fazer const message e a gente vai pegar o state, beleza? Messages, na verdade. Vamos. E aí, pessoal, olha só. Dentro da minha classe úteis aqui, eu tenho um extract last message, que eu recebo as mensagens e pego a última. Então, eu vou pegar aqui, ó, e fazer const last message. E aí, eu vou chamar o nosso amigo extract last message. E eu passo as messages para a gente. Por que eu quero saber isso? Pessoal, o meu roteador ele vai pegar a última coisa que o modelo respondeu e tomar uma decisão sobre isso. E eu não preciso de todas as respostas. Por quê? Porque se o modelo está executando várias vezes, a minha tomada de decisão é baseada na última resposta. Aí eu vou fazer o seguinte, se lastMessage.getType for igual a AI e lastMessage. Vamos colocar assim, vamos abrir aqui parênteses. As AI message, que daí eu vou fazer um cast dela, porque ó, eu já sei que é do tipo IA. Essa estrutura, ela é meio... não é tão legal ali no LangGraph, no LangChain, mas serve pra gente. Aí eu vou só abrir mais aqui para fechar. E ponto, pessoal, eu vou colocar toolsCall. Beleza? Se existir o retorno de toolsCall, pessoal, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou retornar tools. Eu quero que ele execute o meu nó de tools. Se não, return end do LangGraph. Tá? O que eu posso mostrar para vocês aqui? Pessoal, quando eu tenho isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente precisa montar o nosso grafo. Como que eu faço isso? Const graph, new state graph, e a gente vai utilizar o nosso state annotation aqui, quando a gente passa. Aí, olha só, eu venho aqui, ponto, vou adicionar um nó, add node. O primeiro nó que eu vou adicionar é o nosso call model. E aí eu vou dar o nome da minha função de call model. O segundo que eu vou adicionar, pessoal, vai lá, pensa um pouquinho. O segundo nó que eu vou adicionar é o meu de tools. Que é o que, pessoal? O nosso tool node, né? Se eu estou adicionando um node, eu vou adicionar o nosso tool node. Aí, pessoal, eu preciso dizer, quando começar, o que eu quero fazer? Eu vou adicionar o start, o add edge. Eu vou colocar o start. E aqui dentro, ele vai chamar direto o nosso call model. Vamos pegar aqui só para dar certo. Tá, eu tenho o node start, que vai chamar o meu modelo. E aí o meu modelo, pessoal, ele pode fazer o quê? Ele pode ou ir para as ferramentas para chamar as ferramentas, ou ele já executou isso e ele termina. Então, o que eu vou fazer? Add conditional edge. E aí, no conditional edge, eu vou linkar o meu call model com o meu router edge. E se não for o router edge, eu vou linkar o meu call model com o final do modelo, ou do grafo, melhor dizendo. Basicamente, a gente fez start, call model. Call model pode ir para tools, ou call model pode ir para o final. Basicamente, esse é o nosso gráfico. Para a gente poder executar, eu vou criar um app aqui e vou dizer graph.compile
compile, e aqui dentro eu vou adicionar o nosso check pointer, que é a nossa memória que a gente criou lá em cima, lembra? Lembram? Aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte, const instance conversation, e aqui dentro eu vou fazer um await app.invoke. Invoke. E aí, no app.invoke, eu vou ter o que, pessoal? Messages, que vai ter a nossa primeira mensagem, que vai ser new human message. Se você não sabe isso, pessoal, dá uma olhada nos meus vídeos, assina o IA Top 1%, que vai estar tranquilo para vocês. E aqui, ó, pessoal, eu vou colocar a nossa mensagem. Por exemplo, take minimum age as 20, minimum age, and maximum age as 47. What is my age? E aí eu vou também adicionar o que, pessoal? Configurable, que vai ter o nosso config lá para a gente nomear isso aqui. E aqui é messages, tá? Olha só, e aqui a gente faz uma invocação. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Para facilitar a vida, eu vou fazer isso, const messages, e aí eu vou pegar o nosso instance conversation, e aí eu vou fazer um for const message of messages, tá? E aí eu vou fazer se message.getType for igual to console.log message.content. E aí, vamos lá. E aqui é off, né? Off messages. Olha só, pessoal. Vamos lá, então. Olha que legal. Vamos pegar aqui. Clear. E qual que é o nome que a gente deu? Package.json. A gente deu my2bot. Vamos colocar aqui my2bot. Eu vou executar aqui. Olha só, sua idade pode ser 23 baseados em 20 e 47. Beleza? Se eu executar de novo, ele vai fazer um guess para a gente também. Ó, 26 aqui. E ele vai chutando. Só que olha só. Eu posso vir aqui, ó. Vou fazer o seguinte, pessoal. Vou dobrar esse. Vou comentar. E eu quero saber. Vamos colocar. How much is 1 plus 3? Olha só, pessoal. The sum of 1 plus 3 is 4. Legal, pessoal. Você viu que ele chamou uma ferramenta ou outra. Vamos fazer o seguinte. What is my age? E vamos colocar between 25 and 43. And I would like to know how much is 3 plus 7. Então, assim, qual que é a minha idade? Entre 25 e 43. E quanto que é 3 mais 7? Vou salvar, vou executar. E o que vai acontecer? Olha só, pessoal.
ele vai executar 2 ferramentas aqui ao invés de uma. Então, você pode ver que o modelo é inteligente o suficiente baseando-se nas nossas ferramentas que a gente criou aqui para poder chamar diferentes ferramentas, uma ou mais, baseando-se nas informações da chamada. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, comenta aí. Pensa em se tornar um membro assinante do canal, seja para apoiar com HTTP 101 ou de repente para aprender mais sobre inteligência artificial e como que você deveria utilizar a inteligência artificial, incluindo elas da maneira correta dentro de aplicações web. E eu vejo você no próximo vídeo.